Inclusive, eu questionei a você quando eu fiz uma consulta para você, tipo assim, mas você me dá garantia que eu vou ter melhora, né? Daí ele falou assim, não tem como eu te dar uma garantia, porque assim, que o legal, ou seja, né, ou seja, que eu achei em primeiro lugar seu é assim, que como que você podia falar se você não sabia nada sobre mim, né? Ou seja, tinha que simplesmente, ou seja, analisar o indivíduo. Avaliar. A Exatamente. avaliação pré-participação ela é fundamental, Sim, ou seja, daí porque assim, senão a gente não né, sabe. mas assim, eu estava sem esperança já, então assim, isso daqui pra mim foi a última coisa, assim, tipo, que pra mim eu ia, tipo assim, parar de trabalhar, ou seja, tipo assim, ficar encostado aí pelo INSS mesmo, ou seja, fechar o meu Como se falava salão, antigamente, esperar a exato, morte chegar, só exato, isso. esperar a morte chegar, porque assim, não via outra solução, porque assim, mexer, eu digo assim, eu não vou mexer mais, chega, já mexi demais nesse coração, ou seja, tipo assim, não tá resolvendo, então Mas assim, você vir para o Rio não mexeu de novo no coração? Você já morou no Rio, né? sim, com certeza. Já morei aqui no Rio de Janeiro, inclusive minha profissão eu comecei aqui no Rio, né? Ou seja, foi aqui que eu Então teve pelo menos comecei uma parte boa de rever o Rio, né? a rever o Rio e assim e ver, ou seja, rever assim os pontos onde eu trabalhei, ou seja, tudo isso foi bem assim com uma certa emoção, né? Ou Mexeu no seja, coração. mexeu com certeza e assim que faz a gente relembrar pontos da vida, de histórias, né? Ou seja, do que aconteceu e assim é bem legal. Então mexe, com certeza. Mas assim, o interessante é realmente a reabilitação e que tem que ser uma coisa mais divulgada, ou E seja, me diz uma que coisa, assim, aí você veio para o Rio de Janeiro uhum, para fazer a reabilitação. Quanto sim. tempo você já está fazendo reabilitação? Então vai estar fazendo 2 meses agora, né? Ou seja, E como é que está a sua vida digo antes assim, e agora? Que a reabilitação ainda não acabou, não, mas não já acaba. tem 2 meses. Como você está se sentindo com 2 meses só de reabilitação? Eu digo assim que eu me sinto 50% melhor, né? Ou seja, 50% melhor, que para quem estava sem esperança é muito. Você está vendo a luz no fim do túnel. Pode ter certeza, e assim, tanto que decidi ficar mais tempo, ou seja, o tempo que eu puder ficar, justamente para me manter isso, porque assim, tipo, eu quero ter qualidade de vida, né? Ou seja, tipo assim, ter a minha qualidade de vida, isso está me devolvendo, né? Tipo assim, antes para mim andar uma quadra eu tinha que parar 3 vezes, ou seja, hoje eu consigo andar uma quadra inteira sem precisar parar, né? Por causa com a dor no peito, a falta de ar que dá, né? Ou seja, hoje eu consigo fazer isso, E andar. qual foi, assim, logo que você chegou para fazer a reabilitação, você teve medo do que queria acontecer? Porque muitas das pessoas não sabem, acham que vai chegar em um consultório para fazer reabilitação, onde vai ter uma maca Uhum. e quando olha é uma academia. Exato. É uma academia. Teve medo? Como é Não, que foi não, isso? não, não. Ou seja, lembra que essa parte da academia sempre fez parte da minha vida. Mas assim, e eu antes de vir, ou seja, eu pesquisei, inclusive outros lugares que poderia ter, que seria mais fácil de eu ter acesso, tipo, mais perto, alguma coisa assim. Eu pesquisei, daí assim, eu vi, ou seja, lá, ou seja, que você atende lá, e assim, e vi mais ou menos como que era o processo. Tipo assim, não entendia como ia fazer. Porque se eu não conseguia, né, ou seja, caminhar ou subir uma escada, ou seja, eu não sei o que eles vão fazer, né, ou seja, lá, né. Mas o meu médico me orientou bem, ele falou assim, que eu questionei a ele, assim, mas como que eles vão fazer? Como que é esse processo, né? Porque, assim, quando você pensa em fisioterapia, tipo assim, lógico, dentro da minha ignorância, né? Ou seja, assim, tipo, tô com um problema no joelho, então vai lá e vai fazer, ou seja, levantar e baixar meu joelho, uma coisa assim, né? Ou seja, então, assim, mas no caso lá, o meu médico ele orientou, ele disse assim, não, eles vão, ou seja, forçar você, ou seja, e vão trabalhar em cima dessa dor, para você ganhar resistência a ela. É como se eu fosse, não que a dor vai passar, mas é como se eu chutasse a dor para frente, né? Ou seja, eu podia fazer mais esforço, né, sem sentir dor. Então, assim, ele me explicou isso, que era assim mais ou menos. Eu entendi que assim, é como se eu colocasse essa dor, ou seja, tivesse resistência a ela, né? E Na ganhar verdade, não é resistência. nem resistência. O que a gente faz é exatamente isso que você falou. Uhum, É a gente jogar essa dor, a gente chama de limiar isquêmico, né? uhum, É a gente jogar esse limiar isquêmico lá para frente. Tipo, para você sentir aquilo, você vai ter que fazer mais esforço
do que está fazendo. Então, cada vez a gente faz essa programação Sim, para você funcionar o teu corpo sem gastar muita energia sim, ao ponto de sentir dor. E cada vez você sim, vai conseguir fazer mais atividades do dia a dia sim, sem gastar muita energia e sentindo menos dor. sim. Tá? Então, essa dor vai acontecer quando você gastar muita energia. E Uhum. se o teu corpo está fraco, ele gasta muita energia para levantar um copo de água. Sim. Para ir ao banheiro, ele vai sentir, gastar muita energia. Uhum. Então, o que, que a gente faz? É reabilitar esse corpo para fazer ele ser econômico, Uhum. ele fazer a atividade do dia a dia e não gastar tanta energia. Sim. Então, você não vai chegar. A ideia é você não chegar ao ponto de sentir dor. Uhum. A não ser se você chegar à exaustão, chegar lá no teu máximo, que Sim. aí pode sentir um dor. E é aquilo também que eu falei. Se você vai fazer a reabilitação de maneira crônica, crônica que eu digo é passar dos anos, tá? Uhum. Não a reabilitação, mas porque a reabilitação você tem uma fase supervisionada, que é a maior parte dela, maior parte não, né? Que é a fase um, 2 e 3 supervisionada, e tem a fase não supervisionada. A não supervisionada, você faz numa academia, sem problema nenhum. Uhum. Você se conhecendo já, você vai fazer lá. Então, a reabilitação ela vai ser para o resto da vida, Sim. mas não precisa ser supervisionada, que nós estamos Uhum. fazendo agora. Sim. Tá? A ideia, eu sempre converso contigo, quando você voltar lá para sua cidade, você vai pegar alguém que nós vamos passar as instruções para continuar fazendo a reabilitação. Sim, com certeza vamos fazer isso. Né? Ou seja, isso aí não tenha dúvida que eu vou fazer, porque é uma coisa que assim, quando eu comecei a fazer exercício, né? Ou seja, meu pai pegou e falou assim, ó, exercício é uma coisa rotineira e chata de fazer. Ele falou assim, mas desde o momento que você decidir fazer, lembre-se, é pro resto da sua vida.